Olá, caros alunos. Nesta aula de hoje nos cabe trabalhar a questão da suspensão condicional do processo. Muito bem, a suspensão condicional do processo, ele é um instituto que parte, certo, do órgão acusatório. No caso, se nós pensarmos uma suspensão condicional do processo que vem por parte do Ministério Público, ele vai ofertar esta proposta na cota ministerial, ou seja, com o oferecimento da denúncia, a suspensão condicional do processo vem junto para que o acusado, junto com o seu defensor, possa aceitar ou não. E uma vez recebida a denúncia por parte do juiz, esta suspensão condicional do processo vai começar a valer e, no caso, o processo deste acusado vai ficar suspenso por um período de tempo. Durante este período de tempo, esta pessoa ela vai ficar cumprindo uma série de condições que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, tá? Ao final deste período, uma vez obedecida todas as condições, o juiz vai extinguir a punibilidade deste agente. Tudo bem? Para que possa ser oferecida a suspensão condicional do processo, é necessário fazer a observância a uma série de requisitos que é estipulada no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Nesta lei, a suspensão condicional do processo ela é prevista nesta lei. Mas uma coisa vocês têm que deixar claro na cabeça de vocês, ficar entendido que este instituto não só vale apenas para as infrações de menor potencial ofensivo, serve também para as infrações de médio potencial ofensivo, em que o juiz pode dar prosseguimento por meio do procedimento comum ordinário ou o procedimento comum sumário. Daqui a pouco eu vou trabalhar melhor esta questão com vocês. Eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Veja bem, vamos trabalhar agora, desde já, quais são os requisitos para a concessão de uma suspensão condicional do processo. O primeiro requisito é que a pena mínima em abstrato ela não ultrapasse 1 ano. Veja bem, eu não estou falando aqui de suspensão condicional da pena, em que o juiz, quando ele condena uma pessoa a pena não superior a 2 anos, concede o sursis a ele. Não. Estou falando de suspensão condicional do processo. E outra coisa, a observância aqui é para a pena mínima, não para a pena máxima. Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima como regra. Você vai olhar para a pena mínima. Se essa pena mínima aqui não superar 1 ano, em tese, caberá suspensão condicional do processo. Estamos bem? Então, nesse caso, também nós temos que observar aquelas regras lá do concurso de crimes e também as regras que exasperam a pena, majorantes e minorantes também, tá? Eu quero destacar para vocês, nós temos a súmula 243 do STJ e a súmula 23 do Supremo Tribunal Federal, 723, que eu quero que vocês atentem a ela. Eu vou fazer uma leitura agora da súmula 723 do Supremo. E nós vamos perceber uma coisa aqui. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então, olha só. Vamos imaginar o crime de furto. Crime de furto no caput, furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, veja bem. Suspensão condicional do processo, como eu havia dito anteriormente, ela não é só aplicável para as infrações de menor potencial ofensivo, mas também para as infrações de médio potencial ofensivo. Então olha cá, pena de 1 a 4 anos. Do jeito que está aqui um furto simples, em tese caberia suspensão condicional do processo. Agora se eu falar assim, viu? Se eu falar assim, é um furto continuado. Então nós vamos estabelecer isso de acordo com o artigo 71 do Código Penal. O artigo 71 do Código Penal diz que quando o crime é continuado, a pena ela é aumentada de 1/6 a 2/3. Sabe o que eu vou fazer aqui?
1/6 a 2/3. Eu não vou pegar o quanto máximo, não. Eu não vou pegar a pior situação para o agente, não. Eu vou pegar a situação mais branda para ele, que é de 1/6. Então eu vou pegar esse 1/6 aqui, e muito cuidado com isso. Eu não vou pegar o quanto que mais aumenta a pena, não. Eu vou pegar o quanto que menos aumenta a pena. A forma mais branda. A situação mais branda para o agente, 1/6. E jogo lá a pena de 1 ano. Né? De 1 a 4, vamos aumentar 1/6 de 1 ano. Um ano tem 12 meses. Quanto é que é 12 meses de 1/6? 2 meses. Então a pena vai ficar em 1 ano e 2 meses. A pena mínima vai ficar 1 ano e 2 meses. E você vai concluir: não cabe suspensão condicional do processo, porque eu só posso aplicar suspensão condicional do processo quando a pena mínima for inferior. Ela não pode ser superior a 1 ano. Ou ela é inferior a 1 ano, ou ela é igual a 1 ano. Estamos bem? O segundo requisito que o acusado não esteja sendo processado ou que ele não seja condenado por sentença definitiva. Sim, sentença transitada em julgado. Sentença definitiva ou sentença transitada em julgado para nós, tá? Então olha só, esta primeira passagem, quando ele diz assim que o acusado não pode estar sendo processado, muito foi debatido na doutrina e criticado isso, porque deve-se dar ao acusado a presunção de inocência. Quando a pessoa está sendo processada, ela pode ser absolvida futuramente. Então não estaria em consonância com a presunção de inocência. O Supremo disse, colocando um ponto final, que não violaria a presunção de inocência, não viola. Então essa discussão hoje está superada. O terceiro requisito é que estejam também presentes os requisitos da suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. O artigo 77 diz que a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso, tem que ser favorável a todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 e não devem estar presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Observado isso, eu posso oferecer a proposta de suspensão condicional do processo para poder ser submetido ao acusado, ao defensor, e uma vez aceitado, o juiz, quando receber a denúncia, ele suspender o processo e exigir as condições do acusado. Tudo bem? Este período de prova que eu falei para vocês, que ele vai ficar observando uma série de condições, é de 2 a 4 anos se for crime. 2 a 4 anos se for crime. E de 1 a 3 anos se for contravenção penal. Estamos bem? Ótimo. E quais são estas condições, professor? Quais são estas condições? Muito bem, nós temos as seguintes condições. Primeiro, dever de reparar o dano de forma integral, salvo impossibilidade de fazê-lo. Proibição de frequentar determinados lugares. Terceiro, proibição de se ausentar da comarca sem comunicar ao juiz. Quarto, comparecimento mensal em juízo, para poder justificar atividades, tá? Essas são as condições que estão lá no parágrafo 4º do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Lei dos Juizados Especiais Criminais. Além destas condições que nós chamamos de condições legais, nós temos as condições que nós chamamos de condições judiciais. O juiz ele pode impor também condições, desde que sejam adequadas ao fato e também de acordo com as condições pessoais do agente. Eu não posso colocar um médico para ele poder limpar o chão de uma delegacia.
Eu não posso forçar uma pessoa a fazer transfusão de sangue. E isso já foram assuntos que foram debatidos anteriormente pelo STJ. E o STJ disse que estas condições judiciais, elas são consideradas ilegais, tá? Porque sempre tem que ser uma proposta adequada com a situação e também com as condições pessoais do agente. Um médico, eu poderia colocá-lo para poder prestar um serviço comunitário no posto de saúde. Isto sim seria razoável. E não colocá-lo para poder limpar o chão de uma delegacia de polícia, por exemplo. Então, é possível impor uma pena restritiva de direito? É sim, de acordo com o STJ, desde que esta pena ela tenha um caráter mais razoável, tá? Essas condições obrigatórias, elas estão no parágrafo 3º e as outras condições estão no parágrafo 2º deste mesmo artigo 89, tá? Muito bem. Então, durante esse período de prova, ele vai ficar submetido a estas condições. Vamos dizer que foi 3 anos, 3 anos. Então, durante 3 anos, ele tem que obedecer rigorosamente a estas condições. Tudo bem? Agora, pode ser que ele não obedeça a estas condições, ou pelo menos a algumas delas. Por isso que o parágrafo 3º do artigo 89 chegou com as causas de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo, ou do suscis processual, tá? Ou do suscis processual. Quais são elas? Deixar de reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou o indivíduo acusado está sendo processado por fato posterior. Tudo bem? Caso de revogação obrigatória. E o parágrafo 4º, ele traz os casos de revogação facultativa. A revogação facultativa ocorre quando ele deixa de descumprir as outras condições. As condições judiciais que eu falei agora para vocês. Ou então, frequentar determinados locais proibidos, deixar de comparecer em juízo para poder justificar a atividade mensalmente, por exemplo. O juiz ele pode revogar, ele não é obrigado a revogar a suspensão condicional do processo, tá? Porque se revogar, o processo vai continuar normalmente. É uma suspensão do processo, só que é uma suspensão condicional do processo. Descumpriu a condição? Acabou. Vamos pro processo. Vamos dar continuidade ao processo. Essa é a ideia, tá? A outra condição facultativa é que ele esteja sendo processado por uma contravenção penal. Se estiver sendo processado posteriormente por uma contravenção penal, vai caber também suspensão condicional do processo. Vem cá. Querelante pode oferecer suspensão condicional do processo? Pode. Isso eu já havia falado no vídeo passado. Pode sim, tá? Lembra que o FONAGE diz que o Ministério Público faz essa proposta de suspensão condicional do processo, mas o STJ tem um entendimento pacífico, tá? Outra coisa, quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe suspensão condicional do processo, tá? Nós temos súmula do STJ nesse sentido e não pode de forma alguma, tudo bem? Quando se trata de uma lesão corporal, o que acontece? A mulher, você vê lá, nós temos o parágrafo 9º do artigo 129, 3 meses a 3 anos, cabe suspensão condicional do processo lá. Mas quando a vítima é mulher, não vai caber suspensão condicional do processo, tá? Porque a Lei Maria da Penha não dá este suporte autorizatório, por isso que nós temos esta súmula do STJ. Estamos bem? Então são estas as observações quanto à suspensão condicional do processo. Nós terminamos os institutos despenalizadores. Na próxima aula nós vamos trabalhar a questão do rito processual e rapidamente os recursos. Estamos bem? Falou, gente. Deus seja louvado.